Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu-padaya Krishna-prestaya Bhutale Sri Srimad Bhakti-siddhanta Saraswati Dinami Shivashabhanavi Devi Daitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vijnana-daine Prabhave Namah. Madhurjala Premadya Sirupananga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Namaste Gauravani Shri Muktaye Vinataye Upanoga Virudapa Siddhanta Danta Shri Rup Sanatana Bhattara Gunat Shri Jiva Gopala Saragunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, falar um pouquinho de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hoje é dia de aparecimento dele. E bastante auspicioso. A gente continua o Gita, capítulo 2, verso 1. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, conhecido também como Srila Prabhupada, na Gaudiya Mata. Ele apareceu nesse mundo como filho de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, que orou para Krishna, para que Krishna enviasse um associado eterno para continuar a missão que ele havia começado. Assim começa o aparecimento do Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pela oração de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele viu que, a não ser que viesse alguém próximo dele para continuar essa missão, tudo ia ficar parado, igual quando era antes do Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur redescobriu o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, que havia sido perdido praticamente. Ele compôs literaturas, de novo publicou a literatura dos Goswamis, que também não está sendo propagada, e começou a fazer Navadvipa ficar conhecida, principalmente na região da Bengala. E, além disso, ele orou para Krishna para que enviasse, na forma de filho dele, um associado eterno que pudesse continuar o trabalho que ele começou. Aí, foi assim que Krishna enviou essa associada, virada Krishnayana Manjari, espiritual, e veio com Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami. Começou assim. Então, ele teve, desde pequeno, ele acompanhava Bhaktivinoda Thakur nas leituras, carregava o livro sobre a cabeça quando ia Bhaktivinoda Thakur ia para a leitura. O Gurudev fala que ele carregava o livro na cabeça e ia levar o livro para Bhaktivinoda Thakur. Das aulas sobre a literatura de Chaitanya Mahaprabhu, de Goswamis, a filosofia, Gaura Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu. A Bhaktisiddhanta Saraswati estudou várias coisas, como astronomia e astrologia. Depois ele largou tudo, falou ao professor que ele não veio para esse mundo para ficar contando estrelas, e sim para praticar Bhakti, que é o objetivo da vida humana. Mesmo que o diretor da universidade mais conhecida,
melhor faculdade de Calcutá. O diretor ofereceu uma cadeira para ele, de honra, um assento, e falou que sobre astronomia e astrologia ele não aceitou. O diretor falou que mesmo que ele não aceitasse, aquela cadeira ia ficar com o nome dele. Era bastante inteligente, mas renunciou a isso tudo. Ele viu que, sem Bhakti, qualquer título, estudo, documento, PhD, doutorado, simplesmente é igual decoração no corpo morto, não vale nada. Ele largou isso tudo. Depois Bhaktivinoda Thakur tinha redescoberto Mayapur, na Navadvip, no local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Depois ele foi para lá e fez um voto de 3 anos. Esse está 300 mil santos nomes todo dia. E dormir apenas poucos minutos por dia e comer só uma palma de mão, igual cachorro no chão, com a mão, botar uma palma de comida no chão e ele pegar com a mão e comer, só uma vez por dia. Ele fez isso 3 anos. A gente é imaginável fazer um dia. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur é a alma perfeita, ele fez isso 3 anos, sem reclamar de nada, simplesmente praticando Bhakti. Cantando 300 mil santos nomes por dia. E aí foi no final desse voto que ele recebeu a visão do Panchatattva, ordenando para que ele pregasse essa missão. Tinha sido começado por Bhaktivinoda Thakur. E foi aí que aproximou dele vários jovens também perfeitos, que vieram a esse mundo para pregar isso. O primeiro deles foi nosso avô Mestre, que também apareceu antes de ontem, um pouquinho antes. O Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj, que é o mestre espiritual de Srila Narayana Goswami, e também Shik Chaitanya Guru de Swami Prabhupada. Ele foi o primeiro desses a ir a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, porque a tia dele foi a primeira discípula, Bhaktisiddhanta. E ele foi acompanhando a tia dele com 16 anos de idade. E no outro ano ele voltou o Parikama, o Bhaktisiddhanta, e jamais retornou para casa. Ficou mundialmente conhecido, são Srila Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj. Depois disso veio vários outros, Srila Bhakti Rakshaksidhara Maharaj, Bhakti Rupa Siddhanta Maharaj, Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, Bhakti Kumudra Santa Goswami Maharaj, várias almas liberadas e perfeitas se juntaram a ele. E a partir disso ele fez 64 Gaudiya Matas pela Índia, cada Gaudiya Mata para um ramo da devoção. 64 ramos de devoção enumerados por Rupa Goswami, Bhakti Shastamrita, assim, para cada um desses ramos ele fez uma Gaudiya Mata. Ou seja, ele que começou isso tudo. Sem ele, a gente não ia estar aqui hoje. Por quê? Porque foi ele que deu misericórdia e ordenou o Bhaktivedanta Swami Prabhupada a pregar nos países ocidentais. A ordem veio dele. O treinamento veio dele, a ordem veio dele, a misericórdia veio dele. Com isso, o Bhaktivedanta Swami pegou essa instrução. Ele mesmo conta, tem em inglês aí, quando ele falava no dia do vacina, ele conta essa história, que ele recebeu essa ordem logo quando ele viu o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pela primeira vez, perto de 1921. E ele guardou aquilo com muito cuidado dentro do coração. E Saraswati Thakur falou que a missão dele ia pregar, que era para ele pregar essa missão de Chaitanya Prabhu nos países de língua inglesa. Foi a primeira vez que o Swami Prabhupada viu ele já falou isso. E o Swami Prabhupada fala que ele guardou isso com ele e cultivou aquilo, e por toda a vida ele tinha aquilo que um dia ele ia tentar a todo custo fazer isso. Ou seja, foi pela instrução e misericórdia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. O Swami Prabhupada veio que a gente conhece, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Se não fosse isso, ninguém ia conhecer. Se não fosse Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, os nossos Vaishnavas, sucessão discipular.
E também, com misericórdia, o Bhaktivedanta Keshava Goswami, que iniciou o Swami Prabhupada na ordem sannyasa e incentivou ele a vir dos países ocidentais. E foi pela misericórdia desses dois, Bhaktivedanta Keshava e Bhaktivedanta Swami Prabhupada, foi que Srila Gurupada Narayana Goswami veio para os países ocidentais, ele mesmo falava. Foi pela misericórdia do mestre dele, de Swami Prabhupada, e fez ele prometer que ajudaria os discípulos depois que ele partisse. Então, foi pela ordem e misericórdia desses dois que Gurudev também veio. Tudo começou com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Tudo começou com ele. Todo esse sistema Gaudiya Mata foi posto no papel e organizado por Bhaktivinoda Thakur e na prática por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Esse dia é auspicioso, o aparecimento dessa exaltada personalidade. O indiano, quem nasce na Índia, recuperou milhares e milhares de indianos recuperaram o orgulho de nascer na Índia por causa dele, de ver que muitos ocidentais vão para lá para procurar estudo dos Vedas e no canto do Mahamantra, e São Chaitanya Mahaprabhu, pela misericórdia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Hoje ele é conhecido em todo o mundo. Tanto na Índia, que também ele não era muito conhecido, quanto no Ocidente. Ele é conhecido hoje em dia. Hoje é dia de aparecimento. Nesse dia a gente tenta ler sobre, falar, escutar e orar pela misericórdia dele, no caso, o dia dele, para a gente praticar Bhakti um dia, poder associar com eles no mundo espiritual, servir Chaitanya Mahaprabhu, igual ele já serve, pela misericórdia deles, um dia a gente possa progredir um pouco nessa vida para um dia poder eternamente servir eles. É isso. Alguma coisa aí sobre isso? Pergunta aí. Ninguém nada? Não, obrigada. Vamos continuar a leitura aqui do Gita, capítulo 2, verso 1. Sanjaya Uvat Tam tata kripaya vistam asrupurna kulekhanam vishidantam idam bhakyam uvacham madhusudana. Sanjaya disse, Sanjaya narrando para Dhritarashtra, o rei cego, que estava acontecendo no campo de batalha, terminou primeiro com a Arjuna em lamentação, deixando até o arco e flecha escorregar da mão, expirando, em estado tipo de choque, de ter que estar naquela batalha com vários parentes do outro lado. E, desolado, ele sentou na quadriga, desolado, e fez essas declarações para Krishna. Fez essas perguntas também no final. Ele fez algumas perguntas para Krishna. Agora Krishna responde. Sanjaya está narrando. Krishna respondendo. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente cheia de lamentação,
Seus olhos cheios de lágrimas, Madhusudana Krishna falou as seguintes palavras. Compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização. A palavra Madhusudana é significativa neste verso. O Senhor Krishna matou o demônio Madhu, e agora Arjuna queria que Krishna destruísse o demônio do desentendimento que o derrubará no cumprimento de seu dever. Ninguém sabe onde se deve aplicar a compaixão. Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurda. O homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa, o corpo material grosseiro. Swami Prabhupada que ele tá comparando o corpo material como roupa. É igual a gente troca de roupa, todo dia a alma troca de corpo. E rápido também, todo dia praticamente. Todo dia significa alguns anos, pode ser 10, 20, cada um tem seu tempo, ou no máximo 80. Ela depois troca, depois outro corpo. Por esse motivo. Bom, Aquele que não sabe disso e lamenta-se pela roupa externa é chamado de Shudra, ou aquele que lamenta desnecessariamente. Arjuna era kshatriya, e não se esperava dele tal conduta. O Senhor Krishna, entretanto, pôde dissipar a lamentação do homem ignorante, e foi com este propósito que ele cantou o Bhagavad Gita. Este capítulo nos instrui sobre autorrealização através de um estudo analítico do corpo material e da alma espiritual, conforme explicado pela autoridade suprema, o Senhor Shri Krishna. Esta realização é possível para aquele que age sem apego aos resultados fruitivos, está situado na concepção fixa do verdadeiro eu. você vê, Swami Prabhupada fala aqui. Krishna vai começar a explicar para Arjuna a diferença do corpo, estudo analítico, a diferença do corpo material para a alma espiritual. E Arjuna estava lamentando pelo corpo. Por isso. Não estava lamentando pelo corpo. Então, Krishna vai começar a explicar, se chama Atma Tattva, sobre a alma, a diferença da alma para o corpo. É o primeiro ensinamento do Gita, é esse. E aqui começa realmente entendimento espiritual, começa aqui. Saber que o corpo é diferente da alma. Não só saber, mas tentar compreender na prática, através da prática de Bhakti, realizar isso. Fazendo isso, a nossa necessidade corpórea vai diminuindo, o desapego vai aumentando. A gente vai tendo mais necessidade interior de alimentar a alma, mais do que o corpo. Gradualmente. Verso 2. Shri Bhagavan Bhuvati. Kutastva kasmalam idam visame samupastitam anadjas justam asvargyam akirti karmarjuna. Vale. Lincoln não vai ler, mas eu também não posso hoje, Prabhu, por enquanto eu não consigo. Eu posso sim, Prabhu. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus diz: meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Significado.
Krishna e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Por isso, em Mais todo alto. Gita, por isso, em todo Gita, Krishna é chamado de Bhagavan. Bhagavan é a última palavra que se refere à verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de entendimento, a saber, Brahma, ou o espírito onipenetrante impessoal, Paramatma, ou o aspecto do Supremo localizado dentro do coração de todas as entidades vivas, e Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Cristo. No Srimad Bhagavatam 1.2.11, essa concepção acerca da verdade absoluta recebe a seguinte explicação. Tá ouvindo bem, Prabhu? Não? Melhorou. Tá. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de entendimento pelo conhecedor da verdade absoluta. E todas elas são idênticas. Essas fases da verdade absoluta são expressas como Brahma, Paramatma e Bhagavan. Estes 3 aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem 3 aspectos diferentes, a saber, o brilho do Sol, a superfície do Sol e o próprio planeta Sol. Quem estuda apenas o brilho do Sol é um principiante. Quem entende a superfície do Sol está mais adiantado. E aquele que pode entrar no planeta Sol é o mais elevado. Só a Prabhupada está falando, isso tem nos Vedas, que essas 3 concepções é comparado com isso. Com a primeira concepção, Brahma é comparado com o raio, o brilho do Sol, Paramatma com a superfície do Sol e Bhagavan como o próprio Sol. Esses são os 3 aspectos ou fases de entendimento sobre Deus. A primeira é só estudantes comuns ficam satisfeitos por compreender simplesmente o brilho do Sol, a natureza impessoal, que, espiritualmente falando, é o aspecto impessoal de Deus. Bom, Os estudantes comuns, que se satisfazem com a simples compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refulgência deslumbrante da natureza impessoal podem ser comparados àqueles que podem entender apenas o aspecto Brahma da verdade absoluta. O estudante que obteve maior avanço pode conhecer o disco solar, e isto, comparativamente, equivale ao conhecimento do aspecto Paramatma, da verdade absoluta. você vê, nem todo mundo pode compreender Deus como pessoa. Muita gente pensa, mas Deus não pode ser pessoa, porque a gente é pessoa. Então ele vai compreender Deus como se fosse uma outra pessoa, material. Eles não conseguem compreender que Deus é uma pessoa, mas transcendental. Não conseguem entender que existe vida transcendental. Porque na cabeça dele é o que ele vê é só matéria. Ele não consegue ver que além da matéria existe variedade e elementos transcendentais. Então, quando fala para a concepção dele, é mais fácil para ele acreditar que só existe uma luz gigantesca, por exemplo. É o estágio mais inferior da compreensão de Deus. Não consegue perceber nada além disso, do que uma luz, um brilho. Não consegue ir mais fundo para ver de onde que vem esse brilho. Por isso que esses estudantes são iniciantes, só conseguem compreender a forma impessoal, Brahma. Depois tem os que vão mais além, conseguem compreender que dentro do coração de toda entidade viva está Deus, como Paramatma. Na Bíblia tem isso também, chama Paracleto, aparece o nome, Paramatma, Paracleto. E também fala que Deus está dentro do coração, mas não é todo mundo também que pode compreender. Mas isso é superior ao anterior.
E aí a última aí, E o estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àqueles que entendem as características pessoais da suprema verdade absoluta. Portanto, os Bhaktas, ou os transcendentalistas, que compreenderam o aspecto Bhagavan da verdade absoluta, são os transcendentalistas mais elevados. Embora todos os estudantes que se dedicam ao estudo da verdade absoluta estejam ocupados na mesma matéria. O brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do planeta Sol não podem ser separados um do outro. E, no entanto, os estudantes das 3 diferentes fases não estão na mesma categoria. A palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parashuramuni, o pai de Vyasadeva, a personalidade suprema que possui toda a riqueza, toda a força, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia se chama Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito belas, muito famosas, muito eruditas e muito desapegadas. Mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a força, etc. Inteiramente. Só Krishna pode afirmar isso, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, o Senhor Shiva e Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma conclui no Brahma Samhita que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor primordial, ou Bhagavan, conhecido como Govinda, e ele é a causa suprema de todas as causas. Há muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é supremo porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema, e seu corpo é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o Senhor Govinda, primordial, e a causa de todas as causas. Brahma Samhita 5.1. O Bhagavatam também cita muitas encarnações da suprema personalidade de Deus, mas Krishna é descrito como a personalidade de Deus original, de quem se expande muitas e muitas encarnações e personalidade de Deus. Todas as listas de encarnações da divindade aqui apresentada são expansões plenárias ou parte das expansões plenárias da divindade suprema. Mas Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. Bhagavan 1. Isso é declarado. E São Prabhupada está explicando aqui, porque nesse verso, Vyasadeva escreveu, está escrito aqui, ó, verso 2, ó, Sri Bhagavan Uvacha. Ele não está falando Sri Brahma Uvacha, nem Sri Paramatma Uvacha. O que ele está falando? Sri Bhagavan Uvacha. O São Prabhupada está falando o que significa esse Bhagavan. Falando que o próprio Senhor Supremo, personalidade de Deus, está falando. Ou seja, o próprio Krishna está falando. Krishna estava na frente de Arjuna falando, também conhecido como Bhagavan. Está falando, Sri Bhagavan Uvacha. Uvacha quer dizer disse. Sri Bhagavan significa o Senhor Supremo. O São Prabhupada está explicando. O que falou Bhagavan aqui? E o significado da palavra Bhagavan. Krishna é igual tem esse verso chamado Bhagavad, falou aí, Te Chamsar. Isso é falado no próprio chamado Bhagavad. Te Chamsa Kalam Pulsam Krishnas Tu Bhagavan Swayam. O chamado Bhagavad, Vyasadeva confirma que a original personalidade de Deus é Krishna. E dele vem todas as outras manifestações. Tudo vem de Krishna. Todas as outras. Varaha, Nishinha, Kula, Rama, Kalpa,
Vamana, Matsya, Balarama, todos os outros vêm de Krishna, todos eles. O original é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Todos os outros são ou expansões plenárias ou parte de expansões plenárias. Mahavishnu, depois, Abhadakasai Vishnu. A origem de tudo isso é Krishna. Isso é falado no Srimad Bhagavatam claramente. Vyasa dele. Portanto, Krishna é a suprema personalidade de Deus original, a verdade absoluta, a fonte da superalma e do Brahman impessoal. Na presença da suprema personalidade de Deus, o fato de Arjuna lamentar seus parentes de certo é insensato. E por isso, Krishna exprimiu sua surpresa com a palavra Kuta, Kutaha, de onde jamais se esperariam tais impureza numa pessoa pertencente à classe dos homens civilizados, conhecido como arianos. A palavra ariano, Arya, aplica-se às pessoas que conhecem o valor da vida e têm uma civilização baseada na percepção espiritual. você vê, esse é o significado da palavra ariano, o significado interior da coisa. Significa aquele que age de maneira digna, é elevado em termos de educação, conhecimento e também espiritual. Isso é a palavra área. Externamente indica uma certa classe de homem, mas o real significado interior é esse. Por isso que Krishna está chamando a Arjuna aqui de An-Arya, ou seja, não ariano. Ele estava lamentando pelo corpo. E um ariano que tem conhecimento, naturalmente, sobre a diferença da alma para o corpo, um kshatriya digno, ele não devia se lamentar nessa situação. Então, Krishna chamou ele de não-ariano. Você está agindo como um não-ariano, ou seja, uma pessoa não sóbria, não inteligente e não espiritualmente avançada. Esqueci essa palavra foi usada, anádia. Isso não era próprio de um kshatriya, um guerreiro e governante, lamentar daquela maneira que a Arjuna estava. As pessoas que se deixam levar pela concepção de vida material não sabem que o objetivo da vida é entender a verdade absoluta. Vishnu ou Bhagavan e estão cativadas pelo aspecto externo do mundo material. E por isso não conhecem o que é liberação. Quem não sabe como se libertar-se do cativeiro material é chamado não-ariano. Embora fosse um kshatriya, Arjuna estava fugindo de seus deveres prescritos ao recusar a lutar. Esse ato de covardia é descrito como apropriado para os não-arianos. Essa recusa ao dever ao dever não ajuda ao progresso da vida espiritual. Tampouco dá a alguém a oportunidade de ficar famoso neste mundo. O Senhor Krishna não aprovou a aparente compaixão que Arjuna sentia pelos seus parentes. O Krishna não aprovou essa aparente compaixão que Arjuna sentia por esse motivo. Ele não é próprio de um kshatriya agir dessa forma no campo de batalha e também pelo ponto de vista espiritual, ele estava lamentando pelo corpo, pensando que os parentes eram o corpo. Foi posto nessa ilusão de achar que o corpo era o próprio eu. Ele estava lamentando pelo corpo dos parentes, esquecendo o dever dele de chato. O Krishna não aprovou essa atitude dele. Dúvida aí, alguém?
A Krishna falou, ó, isso não é, você está agindo de forma não apropriada para quem conhece o valor da vida. Eles não levam nem os planetas celestiais, mas levam a infame. Falou para Arjuna. Como essas impurezas recaiu sobre ti? Krishna falou isso para Arjuna. Na verdade, isso é para a gente, né? Às vezes morre alguém querido, a gente pode lamentar pelo corpo. Igual a Arjuna está lamentando aqui. Então, a Krishna está falando primeiro isso, para que a gente praticar Bhakti, para entender, ou ter experiência de que o corpo é diferente da alma, de agir com essa consciência nas situações da vida. Isso não é possível no presente momento, mas praticando isso vai ficando mais claro. Essa concepção vai ficando mais forte, a gente pode adentrar nisso, ter experiência prática nisso. A fraqueza de Arjuna é a nossa, na verdade. Arjuna é a alma perfeita, associada a eterna. Para a gente, ele agiu dessa forma. Krishna instalou a ilusão no coração dele para o nosso próprio benefício. Verso 3. Laibhyamasmagamaha parta naitattvai upapadyate kudram hridaya daubhalyam chaktotishta parantapa. Ó filho de Prita, não ceda a esta impotência degradante. Isso não lhe fica bem. Abandone esta fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Tradução. Arjuna foi chamado de filho de Prita, que era irmã do pai de Krishna, Vasudeva. Logo, Arjuna tinha um parentesco sanguíneo com Krishna. Se o filho de um kshatriya recusa-se a lutar, é kshatriya apenas de nome, e se o filho de um brahmana age piamente, é brahmana apenas de nome. Tais kshatriyas e brahmanas são filhos imerecedores dos pais que têm. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se tornasse o filho que não fazia jus ao pai kshatriya. Arjuna era o inimigo mais íntimo de Krishna, e na quadriga, Krishna o estava guiando diretamente. Peraí, não. Era o amigo. Arjuna era amigo mais íntimo de Krishna. Não inimigo. Arjuna é amigo íntimo de Krishna. Parente e amigo. Foi inimigo que eu li? Uau! Arjuna era o mais íntimo amigo de Krishna. Krishna estava Guiando diretamente. Porém, apesar de todos esses méritos, se abandonasse a batalha, Arjuna estaria cometendo um ato infame. Por isso, Krishna disse que tal atitude de Arjuna não se coadunava com sua personalidade. Arjuna podia argumentar que desistiria da batalha baseado em sua magnânima atitude para com o respeitável Bhishma e seus parentes. Mas Krishna considerava esta espécie de magnanimidade como mera fraqueza de coração. Esta magnanimidade falsa não é aprovada por autoridade nenhuma. Portanto, ao receberem a orientação direta de Krishna, pessoas como Arjuna devem abandonar essa magnanimidade
ou pretensão não violência. Ou pretensa não violência. Isso é de acordo com o Kshatriya Dharma. O Kshatriya deve abandonar a não violência. São Prabhupada costumava falar do exemplo da Índia, que o movimento de Gandhi com a não violência não conseguiu fazer nada. Os ingleses continuaram lá. Mas quando veio o movimento de Netaji, Subhash Chandra Bose, com o movimento de violência contra os ingleses foram embora. Então é tolice, não violência, em termos de Kshatriya Dharma. Krishna está falando isso para ele, que considerou que essa tão dita compaixão que a Arjuna naturalmente tinha por ser uma boa pessoa, nesse caso, era simplesmente fraqueza de coração. O que a Arjuna estava sentindo era fraqueza de coração, nada mais que isso. Ele não, agindo assim, ele não estava sendo um real kshatriya. Ele não podia ser chamado de kshatriya agindo assim, mas sim de covarde. Não é uma atitude apropriada para o kshatriya. Fugir da batalha quando ela já está armada e sem ter o que fazer para harmonizar os dois grupos. Foi o que aconteceu. Então, isso não é aprovado por nenhuma autoridade. Não violência não é aprovado por nenhuma autoridade nesses casos. Kshatriya Dharma, igual esse que a Arjuna estava. Quer ver, no Islã a mesma coisa. Jihad, externo e interno. O interno é a luta contra os próprios defeitos, que é o mais elevado, e externamente a luta contra aqueles que querem destruir os princípios religiosos. É a mesma concepção tem no Islã. E no cristianismo também, se alguém falar que é só no nosso e no Islã, que é ruim por causa disso, eles também tiveram. Nas cruzadas, quem que lutou lá? Cristão. As cruzadas era quem? Lutando contra os muçulmanos, os cristãos, cavaleiros católicos. Eles também já tiveram essa concepção. Isso é o dever de um kshatriya, governante, guerreiro governante. Então, se ele fica magnânimo, não vou fazer isso, então é fraqueza de coração, não é apropriado. Não é a qualidade de kshatriya, é isso. Assim de pessoas de classe baixa, ou não ariano. Dúvida aí? Ninguém? Pode ler mais um, hein? Quatro. Arjuna Uvati. Katam Bhishma Maham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyotsyami Jar Ha Arisudana. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhisma e Drona, que são dignos da minha adoração? Tradução: superiores respeitáveis tais como Bhisma, o avô... Comentário. Oi? É o comentário. Comentário, bom. Superiores respeitáveis como Bhishma, o avô e Dronacharya,
O mestre são sempre dignos de adoração, mesmo que ataquem. Mesmo se Não eles devem, atacam, eles não devem ser contra-atacados. é Bom, etiqueta. Oi? vai. É etiqueta geral que com os superiores não se deve lutar nem com palavras. Mesmo que às vezes tenham um comportamento rude, não devem ser tratados com aspereza. Então, como é que Arjuna conseguiria reagir a eles? Será que Krishna algum dia atacaria seu próprio avô? Ou seu mestre, Sandipani Muni? Estes foram alguns dos argumentos que Arjuna apresentou a Krishna. A Arjuna apresentou esse argumento. Como que ele podia contra-atacar lutar com flechas, arcos, na batalha, homens como Bhishma e Drona, que eram objeto, pessoas que eram adoráveis para ele, objeto de adoração para ele. Como que ele poderia fazer isso? O Arjuna, de novo, está dando argumento para Krishna. E como ele poderia aí para matar pessoas respeitáveis e adoráveis para ele, igual Bhishma e Drona. Sim, a Arjuna continua a falar. Gurum Mahatva Himahanubhavam Shreyo Bhaktum Bhai Sham Api Haluke Hatvarta Kavam Stuguru Ihaiva Hunji Bhogam Rudhira Pradhidham. Agora eu posso ler. É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Significado. Segundo os códigos das Escrituras, um preceptor que pratica uma ação abominável e perdeu seu sentido de discriminação merece ser abandonado. Bhishma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana devido à ajuda financeira que este oferecia. Embora simples razões financeiras não devessem tê-los impelido a aceitar Embora simples razões financeiras não devessem tê-los impelido a aceitar tal posição. Em tais circunstâncias, eles perderam a respeitabilidade de mestres. Mas Arjuna acha que, mesmo assim, eles continuam sendo superiores seus, e, portanto, desfrutar de lucros materiais após matá-los significaria desfrutar de despojos manchados de sangue. Bhishma e Drona escolheram ficar do outro lado pela alguma ajuda que eles estavam recebendo, então eles já não tinham mais essa posição de mestre. Mas Arjuna ainda assim considerava eles superiores. E então matá-los significaria desfrutar de coisas manchadas de sangue. Arjuna estava considerando isso. Dúvida aí? Arjuna ainda está refutando, recusando a lutar, ainda, dando argumento para isso. Estão entendendo aí o contexto aqui todo?
conversa? Sim ou não? Sim, Prabhu. E os outros dois, sim também? Sim, Prabhu. Só a Lalita, entendeu? Sim ou não? Sim, o seu áudio está distante, eu não sei se é só para mim. Corta algumas coisas que você fala. Não, para mim aqui tá normal, Thalita. Só Consigo ouvir bem todo mundo. Deixa eu dar um pouquinho para cá. Talvez seja a minha internet que esteja oscilando, então. Verso 6. Nachaita vidma kataram garyo yadva jayema jajivano jayedu jane vahata najiji visam jiji visam evastita pramukhe dartarastra. Tradução. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Tarastra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Significado. Arjuna não sabia se devia lutar e correr o risco de praticar violência necessária, embora lutar seja o dever dos kshatriyas, ou se devia desistir da luta e viver mendigando. Se ele não vencesse o inimigo, mendigar seria seu único meio de subsistência. Tampouco havia certeza de vitória, pois qualquer lado poderia sair vitorioso. Mesmo que a vitória os aguardasse e a causa pela qual se empenhavam fosse justificada, ainda assim, se os filhos de Tarastra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Nessa circunstância, isso seria outra espécie de derrota para eles. Todas essas ponderações de Arjuna provavam definitivamente que ele era não apenas um grande devoto do Senhor, mas também que ele era um ser iluminado e tinha controle total sobre sua mente e sentidos. Seu desejo de viver de esmola, apesar de ter nascido na família real, é um outro sinal de desapego. Ele, de fato, era virtuoso, como indicavam essas qualidades, combinadas com sua fé nas instruções de Shri Krishna, seu mestre espiritual. Conclui-se que Arjuna estava realmente apto para a liberação. Quem não controla os sentidos não tem a oportunidade de se elevar-se à plataforma do conhecimento. E sem conhecimento e devoção, não há chance de liberação. Arjuna era dotado de todos esses atributos, que superavam os enormes atributos adquiridos em suas relações materiais. Prabhupada que elogia a atitude de Arjuna está considerando tudo isso. As considerações provam que ele não somente era um grande devoto do Senhor, mas também uma alma grandiosamente iluminada, tinha completo controle sobre sua mente e sentidos. Ele não ia se importar em viver mendigando, mesmo sendo chato. A Jona está ponderando
Não sei o que seria melhor, conquistá-lo ou ser conquistado por eles. Isso também é todas essas ponderações antes de tomar atitude. Também estou preocupado, tá? Aqui isso é uma prova que a Juna é virtuoso. Você vê, isso aí pode tomar a nossa vida, a gente não deve tomar nenhuma atitude rápida, ou com a mente descontrolada. A gente deve ponderar sobre alguma ação importante, ou até as básicas, de acordo com as escrituras, depois de alguma reflexão sobre o que fazer. Nunca agir de forma apressada ou desesperada, muito menos com a cabeça quente, e fazer besteira. Para tomar para a gente isso, assim, ponderar de acordo com as escrituras o que é melhor, porque a gente não sabe o que é bom e o que é ruim. Nesse mundo a gente está controlado pela energia ilusória, a gente não sabe o que é bom e ruim, mas as escrituras, o sábio sabe. Então é melhor guiar nossas ações pelos sábios, que sabem bem melhor. Esse é o caminho de liberar. Se a gente vai por a gente mesmo, então uma decisão por a gente mesmo, sem guia nenhum, e a Arjuna está oferecendo argumentos e perguntas para Krishna, para saber o que ele deve fazer numa hora dessa. Está ponderando sobre isso, refletindo. Não quer tomar nenhuma atitude errônea. Então, a gente deve tomar esse exemplo de Arjuna aqui também. Ponderar sobre qualquer atividade ou ação nesse mundo material. Para que seja correto, melhor se fazer. E perguntar sempre que necessário. Os devotos mais elevados que a gente, o mestre, ou nas escrituras, procurar resposta. Uma coisa aí, alguém? Não, só um comentário que cada vez mais eu acho, né? Eu percebo que eu não sei nada. E eu sempre, quando eu lembro do senhor, quando eu falo eu acho, eu falo, nossa, mas eu acho o quê? Baseado em que eu acho, né? Mas é normal, quando pergunta, falar eu acho. Né? Senão, não estava perguntando. Normal, eu acho isso, mas... Não, eu digo numa conversa, assim, com outra pessoa, sobre algum tema. Mas pelo menos falando eu acho, né? Melhor que falar não é isso, sendo que pode não ser. Pelo menos a responsabilidade está puxando para a pessoa, né? Não está confundindo, ofendendo as escrituras, falando uma coisa que a escritura nunca falou, ou deturpando, menos ruim. Eu acho a responsabilidade é toda que tu falou. Esse lado bom. Mas, toda resposta tem a escritura. Não é melhor buscar nela. A gente tem certeza. Qualquer resposta, a gente tem que literatura vasta, é só o chamado Bauer, com 30 livros, como alguns cantos são grandes, mas o chamado Bauer, 12 cantos. Tem muitas coisas no guia, dias do guia, é só ficar certo, ou se conseguir compreender, essa é a educação. Sobre qualquer... Será que foi só a minha internet ou também esses últimos 30 segundos que o senhor falou cortou tudo? Será que foi só para mim? Para mim também ficou distante. Ficou bem ruim. Talvez seja a minha internet aqui, então. Eu estava falando que tudo tem nas escrituras, né? O Srimad Bhagavata, a gente vai procurar ali, tem 12, só esse Srimad Bhagavata tem 12 cantos, né? O Srimad Bhagavata tem 12 cantos.
O Gita tem várias coisas práticas do dia a dia, de acordo com a nossa posição. Tem no Gita. Então, se a gente busca a resposta ali, a gente tem certeza que deve ser feito. Aí acaba as dúvidas. Então, se não conseguir deduzir a conclusão, é só perguntar. Deu para escutar aí? Deu. Agora deu sim, Prabhu. Alguém mais alguma coisa? Não, obrigada. Vamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Bhakti Siddhanta Sila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Sri Advaita Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Siddhanta Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Nitai Gaur, Gaura Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Hari Hari. Jai. Jai. Jai Shri Guru Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Jakaracharya Astota Saptasin Shivasla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. 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 Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Asa Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada Amibhav Tithi Maha Mahotsav Ki Jai. Jai. Bhava Gaudiya Mat Ki Jai. Jai. Panchatattvaksi Gaura Hari Ki Jai. Sarvasva Jai. Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Bhagavan Shri Krishna Ki Jai. Shri Vedvyasa Ki Jai. Jai. Shindev Ki Jai. Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Macharya Sahaidas Thakur Ki Jai. Jai. Shri Nityananda Ram Ki Jai. Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Karmatarash Tanamad Ki Jai. Shri Prabhupada Samaj Mandir Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Jai. Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Gratidão, Prabhu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.